Sexo anal. Se você quer praticar ou você pratica sexo anal, você tem que ter ciência dos riscos aos quais você vai ser submetido, e eu vou te falar sobre 6 deles e como que você vai evitar cada um deles, como que você vai trabalhar cada um deles para que você tenha um sexo anal prazeroso, tanto para você como para sua parceria também. E se você pratica ou quer praticar o sexo anal, você tem que ter um pouco de noção em relação à anatomia envolvida aqui. Nós estamos falando de um sexo com penetração, né? Seja com pênis ou seja com algum brinquedo que você está usando, que você vai penetrar no seu ânus e reto. E é isso que eu queria que você entendesse. O canal anal e o reto são as regiões que estão envolvidas no sexo anal. Essas são as duas regiões que é o finalzinho do seu intestino grosso. Então o reto é a última estrutura ali do intestino grosso, que tem o cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, sigmoide, reto e canal anal. Aqui a gente está envolvido o canal anal e o reto. E obviamente nesse reto você vai ter o esfíncter anal. O esfíncter anal é uma estrutura que faz com que você mantenha a continência das fezes, que faz com que você consiga segurar aquele cocô, segurar aquele pum, através da contração voluntária do esfíncter retal. É importante que você entenda também que a mucosa anal tem uma grande diferença para a mucosa vaginal. A mucosa anal ela não tem tanta glândula que promove uma lubrificação adequada, além dela ser muito mais fina do que a mucosa vaginal, que é mais lubrificada, mais grossa, mais elástica e mais preparada para esse tipo de sexo receptivo. A mucosa anal, por não ser tão preparada, mais fina e mais frágil, promove mais lesão local. Lesão, sangramento, enfim. Então, essas noções gerais eu queria que você já soubesse antes de a gente passar para as possíveis consequências. Lembrando que eu vou te falar 6 consequências e como lidar com elas, e no final vou te dar um bônus sobre saúde sexual e sexo anal. A primeira consequência do sexo anal é o que a gente já falou. O sexo anal está relacionado a mais lesão de mucosa local do que o sexo vaginal. Por quê? Porque a mucosa do canal anal ela é mais fina e menos lubrificada. Portanto, se você vai fazer um sexo com penetração naquela região, você tem um maior risco de lesão, sangramento e dor durante o ato sexual. E como que você evita isso? Primeiro, lubrificação bastante, tem que usar muito lubrificante. E quem está fazendo sexo anal receptivo ou passivo tem que relaxar. Tem que buscar formas de relaxamento de toda a musculatura pélvica, do todo esfíncter. Quanto mais você contrair ali aquela musculatura pélvica, aquele esfíncter, mais dor você vai ter naquele ato sexual. O que não é muito diferente do ato sexual vaginal também. Se a mulher tiver muita tensão envolvida, tiver segurando muito, contraindo muito a musculatura pélvica, ela também vai ter dor na hora do ato sexual. Segundo cuidado, segunda consequência, são as infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. Lembrando que no canal anal a gente tem um tecido linfóide muito rico, tem uma gama de uma drenagem linfática muito complexa e rica. O que é isso? Todo órgão tem uma drenagem linfática. No canal anal, esse tecido linfóide ele é mais rico do que no canal vaginal, por exemplo. Isso faz com que você tenha, e nessa região linfática, você tenha uma alta taxa de carga viral, alta taxa de vírus, quando esse paciente está infectado. Então, por exemplo, só em falando do HIV, por exemplo, o sexo anal tem 18 vezes mais chances de você contrair o HIV do que o sexo vaginal. Então, quem está fazendo o sexo anal ali, o passivo, o ativo também tem chance de contrair, porque ele tem lesão de pênis também. Se tiver uma porta de entrada no pênis e uma porta de entrada na lesão do canal anal, ele vai ter contato com aquela carga viral. Mas a pessoa que está fazendo o sexo anal, tanto passivo como ativo, ele tem 18 vezes mais chance de contração do HIV do que o sexo vaginal. Além do HIV, você está exposto a outras doenças virais também. Você está exposto a outros tipos de doenças também sexualmente transmissíveis, como, por exemplo, hepatite C, hepatite B, sífilis, herpes, HPV, além do HIV. E diante desse rico tecido linfóide, as infecções tornam-se mais comuns com quem pratica o sexo anal. Você consegue se proteger disso através do uso da camisinha. A camisinha é extremamente importante nesse ato sexual, aliás, em qualquer ato sexual você tem que usar camisinha, que você vai se proteger, na grande maioria das vezes, dessas doenças que eu estou te falando. E hoje é importante saber que você tem uma quimioprofilaxia pré e pós-exposição ao vírus HIV, que é o PrEP, que tem uma taxa de sucesso acima de 95%. Você pode usar o PrEP todo dia, medicações via oral que você pode usar todo dia, e está sempre pronto ali, está sempre protegido em relação à exposição ao HIV, ou você tem protocolos de uso de PrEP
somente após a exposição, poucas horas depois. Você tem protocolos bem específicos disso, de repente vale a pena um vídeo sobre isso, caso você queira, deixa aqui nos comentários. Hoje você tem o PrEP injetável também, você faz injeção de PrEP ali de uma vez a cada 2 meses e você também fica protegido, você precisa ficar tomando remédio todo dia. Então, hoje o HIV tem uma uma forma de prevenção, uma quimioprofilaxia muito efetiva, através do PrEP. A camisinha te ajuda com as outras infecções. A hepatite C, que antes não tinha cura, hoje em dia tem uma cura, remédio via oral. A hepatite B tem vacina. Então, assim, hoje a gente tem várias formas de você se prevenir e você ter um sexo anal com qualidade e com saúde também. Terceira consequência, doença inflamatória pélvica. A gente está falando daquela mulher que ela praticou o sexo anal, naquele mesmo ato sexual, foi do anal para o vaginal e não teve o cuidado de limpar o pênis, lavar e tudo mais. A gente sabe que o reto, né, o ânus, ele faz parte, como eu falei anteriormente, do sistema gastrointestinal, onde você tem uma flora bacteriana local. E normal, é normal que você tenha uma flora bacteriana nativa ali do trato gastrointestinal, que vive ali numa situação de comensalismo, vive numa situação, não são bactérias ruins, elas são extremamente importantes, na verdade, para a sua digestão, tem uma série de funções, mas essas bactérias estão, para estar presente ali no trato gastrointestinal. Se elas forem inoculadas na sua vagina e alcançarem ali um ambiente propício para a proliferação na vagina, no útero, pode dar a doença inflamatória pélvica, com uma série de dor, corrimento e necessidade de tratamento antibiótico. Você evita isso não praticando os 2 atos sexuais no mesmo ato sexual, ou então tentando lavar o pênis lavar bem o pênis depois do sexo anal, antes de partir para o sexo vaginal, ou então, obviamente, usando camisinha. Uretrite bacteriana. Agora a gente está falando de quem está penetrando, do cara ativo, né? Do quem está praticando sexo anal, o ativo da relação, e não o passivo. A gente sabe, mais uma vez, que o trato gastrointestinal tem a sua flora bacteriana típica daquela região. A uretra é uma região que não é para ter, é uma região estéril, ou seja, não tem bactéria ali. Então, se você faz sexo anal, você contamina a sua uretra de bactérias que eram para estar lá no trato gastrointestinal e encontram ali na sua uretra uma condição perfeita para uma alta proliferação, você vai ter a uretrite bacteriana. E o mais complicado disso é que geralmente são por bactérias atípicas. Porque, por exemplo, a uretrite bacteriana você pode ter na relação interpessoal também, na relação sexual vaginal também. Mas aí geralmente é o gonococo e a clamídia, a gonorreia e clamídia. Quando você tem uma infecção a partir de um sexo anal, geralmente são bactérias atípicas, Escherichia coli, dentre outras. Então aquele tipo de uretrite, que se a gente não for na história clínica muito específico com o paciente, mas que tipo de relação sexual ao qual você foi exposto? Ah, foi uma relação anal, então vamos tomar cuidado, ou talvez mudar o perfil de antibiótico terapia aqui, porque se a gente não souber disso, a gente vai tratar gonococo e clamídia, o cara não vai melhorar, e aí vai voltar, não melhora, você faz uma cultura que aí você vê que a bactéria é atípica e você vai tratar guiado pela cultura. Então fiquem atentos a isso, através da camisinha você também consegue evitar isso tranquilamente. Sexta consequência, hemorroida. A hemorroida basicamente é uma varize de canal anal, né? Você tem um enfraquecimento ali da parede, tem um aumento de pressão nessas veias, elas se dilatam e aí você tem os botões hemorroidários. O sexo anal, né, ele pode promover uma fragilidade ainda maior da mucosa, dessa parede desses vasos sanguíneos, promovendo, né, crescendo a hemorroida, a doença hemorroida que o paciente já tinha, ou então fazendo com que surjam os botões hemorroidários. Para você evitar isso, mais uma vez, você precisa evitar o atrito, a lesão local, então lubrificantes, relaxamento da musculatura pélvica, tudo isso vai ajudar nessas consequências. E na verdade eu acabei de falar da hemorroida, que foi a 5ª consequência, né? A 6ª consequência, agora sim a 6ª, é a incontinência fecal. A gente falou que no canal anal, no reto, você tem o esfíncter retal, que faz com que você tenha a continência fecal, que você consiga segurar o pum, consiga segurar as fezes. Dependendo do seu grau, da sua intensidade da relação sexual anal, você pode ter lesão desse esfíncter e atrapalhar no seu processo de continência fecal. Você pode ficar incontinente. Então, mais uma vez, tenha um cuidado, tenha um carinho, tem um parcimônia ali na hora da penetração anal. O parceiro, quem está fazendo um passivo, tem que relaxar a musculatura pélvica. Quem está fazendo um ativo tem que ter tranquilidade ali também. E também o uso de lubrificante também vai ajudar nessa. E eu falei para você que eu ia trazer 2 bônus. Eu falei de 6 consequências e eu ia trazer 2 bônus da minha prática clínica. O primeiro bônus é em relação à ereção. Quem pratica sexo anal precisa de uma ereção melhor do que quem pratica só o sexo vaginal.